Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática, né? Esse vídeo será exibido nas escolas Antônio Jesus da Silva e Paulo Ferraz. É uma parceria entre as professoras Soelma Monteiro, que sou eu, Luzani Pinheiro e Ivane Santos, certo? Na aula anterior nós falamos sobre sujeito, né? Vimos a classificação desse sujeito, vimos a posição desse sujeito. Hoje nós falaremos sobre o sujeito, novamente, não é isso? E seus modificadores. O que são esses modificadores? São as palavras que acompanham esse sujeito. Então vejamos aqui. Vocês ainda lembram que o sujeito é sobre o que ou quem se declara algo, né? É o ser de quem se fala algo, né? Então as palavras, elas estabelecem relações entre si e com o verbo, desempenhando diferentes funções, que essas funções, analisando gramaticalmente, são chamadas de sintaxe. Então, além do sujeito, do verbo e de seus complementos, pode aparecer outro elemento no sujeito, que é chamado de modificador. O que é esse modificador? Qual é a função desse modificador? Ele tem a função gramatical que exerce um nome. Quem vai ser esse nome? Vai ser um adjetivo, vai ser um numeral, vai ser um pronome ou poderá ser um artigo. E qual é a função dele? Ele tem como função o quê? Especificar ou caracterizar o sujeito da oração, que automaticamente será o substantivo. Então vejamos aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. No primeiro exemplo, os inscritos atrasados não puderam entrar. Então, de quem nós estamos falando? Os inscritos atrasados. Se eu não consigo identificar quem é o sujeito da oração, eu posso fazer a pergunta ao verbo, que ele vai me dar a resposta. Quem não pôde entrar? Os inscritos atrasados. Então, isso aqui nós classificamos como sendo o sujeito da oração. Então, vamos focar apenas no sujeito. O sujeito aqui, quem é o núcleo desse sujeito? Temos os inscritos atrasados. Qual é a palavra mais importante? Nós estamos falando de quem? Dos inscritos. Então, o núcleo do sujeito aqui é a palavra inscritos, não é isso? E observem que apareceu os e apareceu atrasados aqui. Os, como vocês já sabem, ele é classificado como sendo um artigo. Atrasados é a característica desses inscritos, que nós classificamos aqui como sendo um adjetivo. Então, aqui, nós classificamos tanto o artigo como o adjetivo como modificadores. Por quê? Porque eles estão dando informações a mais sobre o substantivo. Vejamos aqui no caso do artigo. Os é um artigo definido, ele foi empregado no plural, não é isso? Se ele for empregado no plural, o substantivo aqui também deverá ser empregado no plural. É uma palavra masculina, portanto, o substantivo também será uma palavra masculina. A mesma coisa aconteceu aqui com o adjetivo, certo? Aqui, atrasados é um adjetivo que foi empregado no plural, porque inscritos aqui está no plural. Atrasados é uma palavra masculina, porque o substantivo aqui é quem? É uma palavra masculina. Então, isso aqui nós chamamos de modificadores, certo? Vejamos aqui o outro exemplo. As consequências serão graves, não é isso? Então, de quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando das consequências. Então, as consequências aqui, nós classificaremos como sendo o sujeito da oração. O restante aqui é o predicado. Mas nós estamos estudando o quê? Os modificadores do sujeito. Observem que nessa frase apareceu apenas o artigo aqui. Tá vendo? Esse aqui apareceu apenas o artigo. Então, aqui é um artigo. Vocês observem, consequências é uma palavra que está empregada no plural e é uma palavra feminina. Por quê? Por conta de quem? Do uso do artigo, que é feminino, não é isso? E foi empregado no plural. Então, isso aqui nós chamamos de modificadores. O outro exemplo aqui.
Os alunos calados estiveram atentos. De quem nós estamos falando? Nós não estamos falando aqui dos alunos calados, então isso aqui é o sujeito. Estiveram atentos, nós classificamos como predicado. Quem é o núcleo desse sujeito? É o alunos, não é isso? Então, o núcleo do sujeito é alunos. Vamos ver quais são as palavras que estão cercando o substantivo aqui, não é isso? Alunos é uma palavra masculina, o artigo que veio acompanhando aqui também é uma palavra masculina, e o adjetivo, que é a característica aqui, também é uma palavra masculina. Observem que toda essa expressão aqui está na forma masculina. Observem também que os aqui está empregado no plural, alunos aqui também está empregado no plural, e o adjetivo aqui também está empregado no plural. Por que isso? Porque se eu começo a frase utilizando uma palavra masculina, é sinal que a palavra seguinte também será uma palavra masculina. Se eu inicio a palavra utilizando o plural, então a palavra seguinte, que no caso o substantivo seguinte, será empregado no singular para concordar com o início da frase. E assim sucessivamente, certo? Então aqui o os, que é o artigo, e o adjetivo calados aqui são os modificadores do substantivo, que é o sujeito. Vejam aqui a outra frase, ó. Os funcionários da recepção continuaram calados. De quem nós estamos falando? Dos funcionários da recepção, certo? Então, ó, quem é o núcleo do sujeito? Nós não estamos falando, né, dos funcionários. Então, o núcleo do sujeito é quem? Os funcionários. Esse ozinho aqui, nós classificamos como artigo, não é isso? Da recepção aqui, nós temos uma locução adjetiva, certo? Então, observem, artigo aqui, esse artigo é um artigo definido, é um artigo que foi empregado no masculino e é um artigo que foi empregado no plural. Observem que o núcleo do sujeito, não é isso? Que é o substantivo funcionários, também foi empregado no masculino e no plural, certo? Então, observe que os modificadores aqui, ó, são quem? A locução adjetiva e o artigo. Observando que, quando eu digo da recepção, eu estou trazendo informações de quem? Desses funcionários. Então, aqui é o modificador do substantivo. Tanto o artigo como o adjetivo, a locução adjetiva, são os modificadores do substantivo que está dentro do sujeito, certo? Por hoje é só. Qualquer dúvida pode nos procurar no grupo de WhatsApp que estaremos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar 10.